onde não podemos ver os participantes. Mas então, boa tarde, bom dia. É uma grande alegria dar as boas-vindas a todas aqui com os co-organizadores da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, e a Canopy. Meu nome é Nicole e eu faço campanhas para a sustentabilidade vou explicar rapidamente como funciona a interpretação. A reunião está acontecendo em alemão, português e inglês. E vocês podem ver um ícone do globo na parte de baixo do seu vídeo. Vocês podem escolher a língua de sua preferência. Se vocês preferirem não ouvir o som original, basta clicar em Mute Original Audio e vocês ouvirão apenas a interpretação. Senão, vocês podem ficar ouvindo os dois sons ao mesmo tempo. Pode ser um pouco confuso. Mais uma vez, boas-vindas a todos, de todos nós, organizadores da Global Canopy, da Universidade Federal de Minas Gerais. Vou passar a palavra a Helen Belfitt, que é diretora da Trace, uma iniciativa que está permitindo acompanhar os fluxos de commodities por todo o globo. Em seguida, teremos uma fala de Raoni Rajão. Ele é professor da Engenharia de Produção da UFMG e, recentemente, fez uma análise do mercado de soja brasileiro e as exportações para a União Europeia e vai falar sobre seu artigo maçãs podres do agronegócio brasileiro. Teremos também representantes do Parlamento Europeu, dos comitês de meio ambiente e da agricultura, o senhor Nicola Stefanuta, e também do Congresso Brasileiro e do Senado temos os senhores Zé Silva e o senhor Fabiano Contarato. Teremos muitas propostas e soluções interessantes vindo da experiência brasileira. Então, sem mais delongas, declaro aberto o nosso seminário. Teremos 3 apresentações técnicas, inclusive do Instituto Social Ambiental, ISA, representado pela senhora Adriana Ramos, e teremos 2 apresentações dos 2 membros do Congresso Brasileiro e teremos comentários iniciais do representante Leonel Almeida da Marfrig, dos abatedouros brasileiros, e do senhor Nicolé Stefanuta, membro do Parlamento Europeu e relator sombra de um grupo que analisa desmatamento global. Teremos também a representação da presidência do grupo da divisão de meio ambiente, a senhora Lisa Kiefer-Huller, que é membro da divisão internacional para políticas de agricultura. Vou falar um pouco dos nossos procedimentos para a reunião de hoje. Se você puder botar o slide, por favor, Dária. Já falei que teremos interpretação. É possível enviar suas perguntas na nossa sessão após as apresentações, através da janela de perguntas e respostas. Após cada sessão, a moderadora responderá perguntas de esclarecimento e a gente vai recolher todos os comentários feitos na janela de perguntas e respostas ao final das apresentações. A minha colega vai estar compilando todas essas perguntas e vai agrupá-las por palestrante
E pediremos ao final que as pessoas que querem fazer perguntas liguem os seus microfones. Nós podemos autorizar que vocês liguem seus microfones e façam suas perguntas. A reunião está sendo gravada e será disponibilizada em inglês. Vou fazer mais um lembrete aos panelistas, pedindo que, por favor, falem em bom ritmo, devagar, para permitir o trabalho dos intérpretes. Então, agora, a senhora Maria Neukel, membro do Parlamento Europeu do Grupo de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para falar sobre a legislação europeia. Temos também uma apresentação do senhor Vitor Muriyama, fotojornalista brasileiro, que vai falar da destruição da floresta por incêndios no Brasil e para plantações de soja. A Maria Neukel. Então, Vitor Muriyama está baseado em São Paulo. Ele é fotojornalista sul-americano, trabalha na imprensa internacional, inclusive o New York Times. Ele vai nos falar do que está acontecendo no Brasil e justamente de uma das causas do desmatamento que estaremos discutindo hoje. Então, passamos a palavra para Vitor para falar sobre suas explorações pelo Cerrado e pela Amazônia e a destruição ligada a plantações de soja. Vitor, você tem a palavra. Bom dia, boa tarde para todos. É uma honra estar abrindo aqui esse painel tão importante para discutirmos ideias aí sobre a conservação dos nossos biomas brasileiros, tão importantes aí para o planeta, né? Nessa questão do aquecimento global. Meu nome é Vitor Muriyama, eu sou fotógrafo, trabalho bastante com a imprensa internacional e também para algumas ONGs aqui do Brasil, internacionais também ligadas à área de conservação. Predominantemente eu trabalho para o New York Times aqui no Brasil, na América do Sul. Eu trabalho cobrindo a região amazônica, o Cerrado, enfim, os biomas brasileiros, há muitos anos, há 10 anos praticamente. E recentemente, essas imagens que vocês estão vendo, a gente fez uma investigação junto à Rainforest Foundation da Noruega para investigar a relação da cadeia da soja no Brasil com o desmatamento dos dois maiores biomas brasileiros, o Cerrado e a Amazônia. A gente rodou 3.800 quilômetros entre esses dois biomas e não cruzamos, por exemplo, com nenhum carro do IBAMA, que é o órgão responsável no Brasil pelo combate ao desmatamento, né? Ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, isso é muito sintomático, porque a gente viu inúmeros pontos de fogo ao redor desses 3.800 quilômetros que a gente percorreu e a gente não viu nenhuma ação de combate. Então, a situação que acontece no Brasil é que a natureza está pegando fogo, está sendo destruída a galope e a gente não vê nenhum tipo de ação de combate. Então, nessa imagem e outras, a gente vê os próprios moradores tentando combater o fogo para que ele não entre nas suas propriedades. Esse fogo é no município de Cláudio, norte do Mato Grosso, na divisa quase com o Pará, e é um fogo que veio da reserva legal, né? Então, portanto, é um fogo ilegal, né? Um crime ambiental. Para a gente que é fotógrafo, jornalista, trabalhar no Brasil é extremamente perigoso. Vale lembrar que a gente é o terceiro país mais violento para ativistas ambientais. A gente detectou 24 mortes em 2019. Então, trabalhar em campo representa um risco de vida, né? Apesar disso, a gente vê aqui, a partir dos números de desmatamento, as estatísticas levantadas, é que o desmatamento no Brasil só cresce. E a ponta
desse desmatamento a um conflito agrário que é extremamente violento, né? Então, eu fotografei casas que foram incendiadas de moradores locais que tomaram tiros, que foram ameaçados, alguns faleceram nesse conflito agrário que é histórico no Brasil e, e resulta em muita violência no campo, né? Então, nessas imagens, a gente vê os moradores tentando apagar o fogo, porque eles ligavam para o bombeiro dizia que não pode combater fogo em área queimada, eles só podem combater fogo em casas. Então, a gente vê um descaso do Estado, né, muito triste, muito forte e que é histórico, né? Além de um problema estrutural de, de combate mesmo aos crimes ambientais no Brasil, né? Então, nesse lugar, especificamente dessas imagens, a gente tinha uma situação de vento muito forte e, portanto, provocava tempestades de fogo. Foi uma das cenas mais impressionantes que eu vi, assim, é quase um apocalipse, né? É muito triste ver os animais gritando. Pena que nas imagens a gente não consegue ouvir o som das araras chorando com tanta fumaça e os animais chorando pela morte da floresta, né? Então a gente vê que é um volume de fogo nessa imagem mesmo, a gente vê noturnamente que o volume de fogo e queimadas ele aumentou muito nesse ano e no ano passado, né? Então é um relato muito fiel ao que acontece nos estados da Amazônia e do Cerrado, onde os crimes ambientais acontecem no Brasil sem nenhum tipo de impunidade, né? Então esse relato traduz um pouco a situação desses dois biomas e a morte deles, né? O que está acontecendo no Brasil é isso. Os biomas estão morrendo e a fauna e flora também. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui por e-mail, por Instagram. A gente continua fazendo nosso trabalho, que é de denunciar, né? O que está acontecendo no Brasil. Obrigado. Victor, thank you very much. Vitor, muito obrigado. São fotografias muito impressionantes e é importante entender isso e ver essa realidade. E agora eu gostaria de pedir que Maria Noik, da Alemanha, nos desse um relato sobre o Comitê de Agricultura, a Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu, com relação à questão da soja, que vem da América do Sul, e o desmatamento também. Maria, tem a palavra. Muito obrigada pelo convite e muito obrigado ao Victor. As fotografias são muito impressionantes. 1/3 da soja consumida na União Europeia vem do Brasil e 10% de toda a carne bovina é importada também para a Europa. E o Brasil e a União Europeia têm um relacionamento muito próximo com relação à carne bovina e à soja. E se falarmos sobre responsabilidade, precisamos falar sobre culpa também. Precisamos falar sobre a questão da União Europeia, que é parcialmente responsável por esses incêndios. E se alguém quiser mitigar isso, precisa reconhecer a realidade da situação. E a legislação europeia começou essa jornada e nós queremos lidar com a questão do desmatamento, não só para a soja, mas também para óleo de palmo, dendê e madeira e também carne bovina, mas principalmente madeira e óleo de palmo, dendê. E a questão do desmatamento, nós estamos cientes, vocês viram essas imagens. A política europeia está realmente
sendo parcialmente responsável por essas chamas, por esse incêndio. E eu posso dizer que nós temos objetivos muito claros aqui na Europa e queremos que não haja desmatamento, que seja aceito por meio da nossa legislação. Não queremos violações dos direitos humanos, não queremos apoiar isso. Nós queremos chegar a esse objetivo, mas sabemos que é uma longa jornada. E é importante dizer que o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, por meio desse Green Deal, ou seja, essa nova declaração ecológica, nós queremos que as políticas estejam em linha com isso. E esse novo tratado que estamos negociando, esse esse acordo verde com várias regulações. Nós queremos ter medidas regulatórias para criar meios de combater o desmatamento nas cadeias de suprimento. Estamos fazendo uma avaliação de impacto de medidas regulatórias e não regulatórias para a questão das medidas para proteger as florestas no mundo inteiro. Essa é uma área muito importante e nós queremos agora continuar com essas medidas regulatórias. Precisamos que a cadeia de suprimento seja regulada, haja legislação, principalmente para a agricultura, não só na área têxtil, mas também na agricultura. E isso é uma responsabilidade importante não só da Europa, mas também nos países em si, os países produtores para o mercado europeu, ou seja, para termos progresso, nós precisamos de certas medidas. Primeiro, política comercial. A política comercial é um câncer que está se consumindo. O acordo do Mercosul, por exemplo, que está sendo negociado no momento, é um problema muito sério. Eu tenho orgulho de que a minha região, a Bavária, decidiu que nós não vamos concordar com o acordo do Mercosul. E é uma moratória para a importação de soja da América do Sul. Isso já está planejado. Ou seja, a política de tratados comerciais não podem continuar contribuindo para queimar as florestas. E nós não queremos que nenhum outro acordo, por exemplo, o Mercosul, nós não queremos, mas nós queremos que todos os novos acordos que haja compromissos de sustentabilidade para qualquer tipo de política comercial com a União Europeia. E elas precisam ser vinculantes, precisam ser sancionadas pelos países, principalmente com relação ao Comitê de Sustentabilidade, a Comissão Europeia do Parlamento Europeu de Sustentabilidade. E essa é a base para qualquer tipo de nova legislação. Se não for obrigatória, se não houver sanções ou penalidades, isso não levará a nada. E por décadas nós trabalhamos com acordos voluntários, mas eles não estão mostrando resultados, a menos que sejam obrigatórios, que haja penalidades, sanções obrigatórias. E na semana passada nós registramos essa questão e pedimos que haja execução nessas áreas. Então, essa política comercial precisa mudar, precisamos de mudança na legislação e também na agricultura, principalmente na Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu. Precisamos reconhecer que essa transferência dessas áreas que produzem alimento para a União Europeia, se nós importamos desses pastos ali, isso fomenta essas queimadas. Precisamos ser honestos. A Europa está liderando em mais áreas do que nós temos na própria Europa. Então, isso é muito importante. E essas áreas, essas pastagens não podem ser transferidas para outros lugares com outras regulações. Nós somos responsáveis
pela produção de ração também, que é importada para os animais. E nós precisamos reconhecer os limites também da questão da criação de animais para o consumo, para a pecuária, por exemplo, a questão da madeira, a questão do óleo de palma, o dendê. Nós precisamos ter iniciativas de legislação para reunir tudo isso. Então, isso é essencial. Então, antes de passar a palavra, nós não vamos ter sucesso, independentemente de quaisquer regulações ou leis que tenhamos, a menos que nós tenhamos uma mudança no nosso sistema, como nós alimentamos os animais de criação, a questão da ração, a pecuária na Europa, que é alimentada com soja. A ração é de soja. Houve, obviamente, esse plantio sem proteções, como nós vimos. Isso não é sustentável com relação à questão do clima. Precisamos mudar a nossa atitude. Ou seja, esse ímpeto para intensificar tudo, isso precisa mudar. Precisamos reconhecer os nossos limites e como nós importamos ração também, utilizamos essa ração. Nós precisamos entender que a agricultura europeia não pode alimentar o mundo ou piorar o mundo. Precisamos ter limites para que as outras regiões também não tenham impacto na alimentação local. E esse é um ponto muito importante que eu gostaria de colocar. Obviamente, nós falamos na Alemanha sobre toda a questão natural da natureza, as áreas de preservação, e essa área que nós temos, precisamos gerar eletricidade para alimentar as pessoas e também para alimentar os animais. Então, nós falamos que nós precisamos ter um equilíbrio, encontrar esse equilíbrio entre essas áreas todas que nós utilizamos. E a União Europeia precisa fazer isso. Então, com os 27 países membros, isso é muito importante. Precisamos garantir que em outras regiões do mundo as pessoas possam também abranger essas áreas que eu descrevi. Muito obrigado pelo convite. Nós temos muito trabalho perante nós, mas a mudança começa por nós, ou seja, precisamos de organizações como a FERN que promovam melhores políticas agrícolas na Europa, incorporando essas ideias. Muito obrigado, agradeço pelo convite e estarei disponível para responder às suas perguntas. Maria, muito obrigada. Foi muito impressionante. Colocou esse contexto do que está acontecendo no Parlamento Europeu, principalmente com relação a certos grupos políticos e a questão da dependência da ração importada. Agora vamos à próxima sessão, ou seja, as apresentações técnicas sobre commodities do Brasil, dos fluxos de commodities do Brasil para a União Europeia e também as propostas de reforma que estão acontecendo no Brasil, a partir dos sistemas que já existem, monitoramento de desmatamento e de exportações. Primeiro, vamos começar com a apresentação de Ellen, que falará sobre a questão da soja e da carne bovina importadas para a União Europeia. Helen tem a palavra. Muito obrigada, Nicole. Trace é uma iniciativa que estuda a cadeia de suprimento e faz parte da Global Canopy. Nós mapeamos na área de carne bovina e soja a produção, as exportações, conseguem ver aqui no mapa, os silos, os abatedouros, por meio dos exportadores
e até onde chega, ou seja, o país que importa ou comprador econômico, e usamos vários tipos de dados, sobre dados tributários, dados comerciais, ou seja, o movimento de cabeças de gado, e assim nós conseguimos conectar o local de produção até onde ele chega. E a Trace também faz uma estimativa do risco de desmatamento nesses locais, utilizando dados sobre desmatamento e a área de pastagem, a área agrícola cultivada. E para cada município, nós estimamos o percentual de exportações por empresa, o país importador, e aí nós alocamos um risco de desmatamento para cada município proporcionalmente. Por exemplo, se o Reino Unido comprou soja do Brasil, nós agregamos para o Reino Unido metade desse risco, se ele está importando metade dessa soja. E temos também risco alocado para a empresa, para país, com relação ao desmatamento, perdão. Mudando aqui para a exportação de soja do Brasil para o mundo e para a Europa, China superou a União Europeia na última década como principal importador e em 2018 importou 4 vezes o volume da União Europeia, mas nessa mesma década a União Europeia estava exposta ao dobro do risco de desmatamento em relação à soja importada. Qual que era o motivo? É porque a UE comprava de áreas de baixo risco. Não sei se conseguem ver aqui no gráfico, a União Europeia está em azul com relação ao risco que está caindo, mas em 2018 chegou à média do mercado em relação a esse risco. Só um momento. Uma mensagem importante é que a UE tem um risco concentrado. E aqui no mapa vocês conseguem ver a região de Matopiba, onde houve o desmatamento, as queimadas no Cerrado, e 7% desse volume veio para a União Europeia dessa região, e essa região é responsável por 61% de risco de desmatamento de soja na exposição. E se analisarmos as áreas de produção, 20% dessa soja vem do Mato Grosso. Isso estava ligado a fazendas, áreas de plantio onde houve desmatamento ilegal. E esse risco é muito concentrado, principalmente no Mato Grosso. 80% desse desmatamento ilegal aconteceu em 2% dessas fazendas. Então, essa concentração do risco nos dá oportunidades para que a Europa consiga mitigar ou lidar com esses riscos. Continuando agora para a carne bovina e pecuária, em 2019, o Brasil supriu 1/3 das importações de carne bovina, um mercado crítico para a UE, mas as regiões de compra que foram mapeadas aqui pela Trace em 2017 mostram que houve Sul como a principal área de insumos, onde há um risco menor de desmatamento, então há uma exposição menor em relação a outros mercados, como a China, por exemplo. E nós estamos atualizando os dados para 2018 e 2019. E qual é o risco que a UE tem no momento? Está mais concentrado no Cerrado agora, como podem ver, mas na área superior aqui, na metade do mapa. Entretanto, esses riscos provavelmente aumentarão. Então, em 2016,
a UE licenciou 14 estados para exportação e algumas regiões com risco muito mais alto, como Rondônia, Pará, Acre, Tocantins e Maranhão. E se o acordo do Mercosul entrar em vigor, esperamos um aumento de 40 mil toneladas de importações do Brasil. E assim, eu gostaria de encerrar mostrando aqui que os governos estão lidando com essa questão da importação. França, Reino Unido e os outros países têm planos de ação e eles reconhecem essa questão de que temos lacunas de dados, precisamos de mais transparência e precisamos de medidas. E, sendo assim, eu gostaria de encerrar e estarei disponível para responder às suas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Helen. Gostaria de sugerir que todos os pedidos de esclarecimento sobre apresentações técnicas sejam feitos ao final das apresentações. Agora, gostaria de passar a palavra para Raoni. Ele está fazendo um trabalho que observa dados a nível de propriedades no Brasil, monitorando cadeias de suprimento de carne bovina e provavelmente também de soja, a um nível muito mais detalhado. Raoni, você tem a palavra. Muito obrigada, Nicole. É um grande prazer estar aqui hoje e contribuir para a discussão. Deixa eu pegar o controle da minha apresentação. Desculpem pelo barulho que tem no fundo da minha sala. Para começar, eu acho que é importante dizer que o Brasil tem potencial para ser um grande fornecedor de alimentos, não só para o UE, mas para o próprio Brasil, mas para o mundo todo. Historicamente, nós temos sido capazes de produzir alimentos com uma baixa pegada de carbono a nível local. Mas, como a pecuária que não tem um nível de intensidade tão alto, nós conseguimos manter essa pegada bastante baixa e contribui para as nossas metas de emissão de gases estufa. Então, aqui estamos numa situação em que temos uma relação muito próxima entre desmatamento e produtos finais, de um lado, mas, ao mesmo tempo, temos a possibilidade de tornar esses processos livres de desmatamento. Quais são as opções disponíveis? Primeiro, certificação privada. A segunda é uma transparência com o uso de dados brutos do CAR-GTA, que mostram a movimentação de rebanhos. E uma terceira opção é um sistema de rastreamento do governo que combina esses dois sistemas acima, que atualmente não está ainda implementado. Na apresentação anterior, se falou muito da produção de carne bovina, mas a soja também tem um grande potencial de desmatamento, uma relação muito próxima ao desmatamento. Pelo menos 17% da carne bovina exportada para a UE está ligada a desmatamento. Nós temos aqui fazendas que já obtiveram autorização de exportação para a União Europeia, fornecendo carne bovina, usando certificação privada. E o que observamos através dos nossos sistemas de monitoramento de dados é que não atingem um nível muito alto de desmatamento. Aqui temos dados por municípios,
E vemos que muitas dessas propriedades estão ligadas a desmatamento, às vezes indiretamente, ou seja, de fazendas que prestam serviços para estas fazendas que são, de fato, as exportadoras à União Europeia. Quando se trata de obter dados sobre o status do desmatamento, temos uma situação muito complexa. Nós temos relatórios voluntários e relatórios compilados por diversas organizações, como este aqui da DNV. No relatório, nós temos uma boa avaliação em sustentabilidade, mas o que nós estamos observando com o nosso estudo é que temos iniciativas como a Traces, que demonstra, e também o estudo conduzido pelo The Guardian, que há muitos fornecedores da UE que estão praticando desmatamento. E qual é o problema? As certificações privadas apresentam vantagens, já foram adotadas por grandes companhias e têm pouca resistência política, mas vemos também que há algumas desvantagens. Quando defendemos que sejam mais intensificadas, há o argumento de que o custo para produtores individuais e pequenos abatedores é alto e há falta de transparência, que pode gerar fraudes potenciais. E qual é uma das soluções? Abrir todos os dados públicos que são coletados no Brasil, e que atualmente são controlados pelo governo, para a academia e ONGs. E assim eles podem fazer uma conferência desses dados e uma avaliação da real situação do desmatamento no Brasil. Nós estamos obtendo dados muito pessoais de cada produtor individual. No sistema GTA, nós conseguimos ver todas as características deste abatedouro, como nome, CNPJ. Então, uma vantagem desse sistema CAR-GTA, que já foi adotado pelos ministérios públicos, pesquisadores e ONGs em todo o Brasil, e permite uma avaliação independente das empresas. Porém, temos um problema de compatibilização dos dados e o problema de confidencialidade dos dados dos produtores individuais. Na terceira opção, o sistema governamental daria a responsabilidade de avaliação ao governo brasileiro. A conexão entre os dados do GTA e do CAR é feita pelo governo brasileiro. O que eles usam atualmente é o número fornecido pelo sistema CAR, o equivalente de um licenciamento de veículo, que dá a localização de cada fazenda produtora no país. Basicamente, acessando esse sistema, você vê o código, as informações da propriedade, a localização, as autorizações que já tem naquela propriedade. Nós vemos que uma parte dos produtores tem desmatamento autorizado e quais são os fornecedores daquela fazenda específica. Aqui um exemplo do que temos para algumas empresas. Por exemplo, se você compra um corte de carne bovina, você tem no site uma lista das fazendas de origem potencial daquele corte bovino. O problema não é uma informação muito relevante do ponto de vista ambiental. Nós temos o número de inscrição estadual e quais são os fornecedores daquela fazenda. Aqui nós temos outro exemplo. Se você insere o número daquela fazenda, você obtém a área,
desmatamento que já foi realizado, algum tipo de embargo aplicado e quais são os fornecedores de gado na fazenda. Essa é uma fazenda que tem problemas ambientais, em vermelho. Mas também temos fazendas sem problemas ambientais. E, na verdade, a maior parte das fazendas se encaixa nessa categoria. Essa é a solução preferida, porque não apresenta custos adicionais ao fazendeiro, combina dados já existentes, não expõe os dados pessoais e é possível aplicar a toda a cadeia também da soja. Isso pode ser também um meio de conferência independente para a academia e ONGs que não têm um sistema tão robusto implementado. Muito obrigado pela sua atenção. É tudo que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Raoni, pela sua apresentação tão positiva e por apresentar soluções potenciais para o monitoramento de desmatamento relacionado às cadeias produtivas de carne bovina e soja. Nós já temos algumas perguntas sobre a apresentação da Helen e da sua apresentação. Nós vamos ler as perguntas após a intervenção da Adriana, que vai ser a última apresentação técnica. Então, primeiro gostaria de apresentá-la formalmente. Adriana, bem-vinda. Adriana Ramos é coordenadora do Instituto Social Ambiental, ISA, e defende políticas ambientais e sociais relacionadas a populações indígenas, florestas tropicais e outros ecossistemas brasileiros. Ela vai apresentar a trajetória de ONGs e é uma das diretoras no Fundo da Amazônia no Comitê de ONGs. Muito obrigada, Adriana. Você tem a palavra. Aqui. Acredito que nós estamos vivendo um grande desafio de implementar os compromissos assumidos pelo Brasil internacionalmente, né? E, lamentavelmente, nos últimos anos, o que a gente tem visto é um avanço do debate, dos compromissos, mas ainda uma lacuna muito grande na implementação. Esses compromissos seriam suficientes para que o Brasil hoje estivesse numa situação muito mais confortável em termos de mostrar ao mundo, né, uma origem positiva dos seus produtos, mas eu avalio que estamos vivendo uma certa zona de conforto, por enquanto, em que não se trabalha ainda na efetividade. E o que a gente espera é que esse momento desse grande debate internacional, com várias representações do setor privado se manifestando, né, com essa perspectiva de garantir que esses compromissos sejam cumpridos, que a gente possa, então, trabalhar na efetividade. Next slide, please. O desmatamento já reconhecido como um indicador, né, de problema, mas a gente tem uma série de violações a direitos humanos associados ao desmatamento, como bem lembrou o Vitor, né, e a outras atividades que não estão devidamente consideradas. Um relatório do Conselho Indigenista Missionário lançado essa semana aponta um aumento de 135% de violência e violações de direitos relacionados aos povos indígenas no Brasil, né? E por isso a gente entende que seria muito importante trabalhar, né, um observatório que trouxesse os indicadores relacionados à questão de direitos humanos para esse debate. Em primeiro lugar, porque os compromissos formais do Brasil, especialmente no âmbito do Acordo de Paris, né, que está citado como um dos acordos a ser considerado no cumprimento do Acordo União Europeia-Mercosul, por exemplo, são frágeis, né? São frágeis porque estão baseados na legalidade. A gente tem uma série de indicações de violações de direitos humanos relacionadas à produção de soja e de outras commodities, mas ainda pouco evidenciados, né? E um processo muito flagrante no Brasil de retrocessos em relação à aplicação da legislação brasileira, né? Que, de uma certa forma, vão afetando o que seriam as salvaguardas legais que o Brasil tem hoje, né?
Next. Nesse sentido, é importante que, para além da indicação das violações e dos casos específicos de violência que já estão mapeados, a gente também considere, né, os esforços jurídicos e políticos que têm sido feitos para a paralisação dos processos de demarcação de territórios indígenas e quilombolas e para outras ações. Então, só para dar uma ideia, no ano passado, 2019, o governo brasileiro mandou voltar para trás na agência indigenista 27 processos demarcatórios. Então, o próprio governo não demarcou nenhuma nova terra e ainda está fazendo voltar atrás os processos já existentes. Então, como eu mencionei, o compromisso do Brasil no Acordo de Paris está relacionado à redução do desmatamento ilegal. Entretanto, mais de 80% aqui nesse estudo no Mato Grosso, 85% do desmatamento é ilegal. Então, o Brasil precisaria avançar nessa perspectiva de controle. Next. Mas o que nós temos visto é um esforço imenso de estabelecer novas legislações que estão transformando o desmatamento ilegal, desculpe, em desmatamento legal. Então, nós temos propostas de legislação de regularização fundiária, que vai aumentar o volume de áreas que terão possibilidade legal de serem desmatadas, mudanças no Código Florestal para extinguir o dispositivo da reserva legal, que é o que garante a manutenção de áreas de floresta em áreas privadas, flexibilização do licenciamento ambiental, como alguns exemplos. Next. E medidas infralegais que o governo tem estabelecido, e aí eu vou chamar a atenção para uma, já que a questão da madeira foi citada aqui, que extingue a fiscalização da madeira que está sendo exportada, uma medida assinada pelo próprio governo brasileiro. Portanto, o governo não tem condições hoje, né, de garantir a legalidade, porque ele mesmo está abrindo mão dos seus mecanismos de controle. Next. Outros tipos de violação associadas à produção de commodities são muito invisíveis, como, por exemplo, o fato de que existem em algumas regiões, principalmente no Mato Grosso do Sul, um dos estados apontados pelo estudo da Trace como um fornecedor de carne, né, para o mercado europeu, em que muitos indígenas são funcionários de frigoríficos e onde nós tivemos o maior índice de contaminação, por exemplo, da Covid-19 entre povos indígenas em função da situação trabalhista desses povos dentro desses frigoríficos. Next. Bom, a ideia que seria que nós pudéssemos avançar no reconhecimento dessas violações, considerando essas questões, inclusive de violação a direitos trabalhistas e de outros impactos que são considerados impactos indiretos, mas que afetam também o direito das comunidades, como a questão da qualidade da água, a vulnerabilidade às doenças e as questões relacionadas à segurança alimentar. Next. Temos que considerar, para esse processo, que o governo brasileiro tem reduzido significativamente a transparência de seus dados, ameaçando, inclusive, os sistemas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem os dados históricos, né, para o Brasil de alteração. Mas, nesse sentido, ao mesmo tempo, nós temos como oportunidade, né, o uso de sistemas independentes que já existem, que têm feito o monitoramento tanto da questão do desmatamento quanto da questão das violações, a perspectiva de engajamento das comunidades locais para contribuir com os processos de monitoramento e visibilidade, né, dessas violações, e precisamos trabalhar, portanto, para que esses sistemas possam ser integrados a um observatório que gere relatórios e informações que deem visibilidade a isso, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, garantir, né, que vamos ter um controle sobre os impactos adversos da produção em diferentes modalidades.
Por fim, para fechar, eu queria comentar que essa questão de basear os compromissos e o monitoramento desses compromissos na legalidade é uma questão muito séria para o Brasil nesse momento, porque o país está abrindo mão de uma série de mecanismos que existiam até então e que deram ao Brasil essa visibilidade internacional como um país que vinha avançando nas políticas ambientais. E só para dar uma ideia para vocês do tamanho das dificuldades que nós vamos ter, né, com digamos, a coerência da política brasileira com as políticas internacionais e os acordos internacionais, o Brasil publicou hoje uma medida estabelecendo um programa para fomentar o mercado voluntário de carbono. Mas nesse programa, a medida estabelece que não se prevê contabilizar os créditos de carbono do mercado voluntário na contabilidade nacional. Então, não vai se estabelecer responsabilidade ou correlação do mercado voluntário de carbono com os compromissos assumidos no Brasil. Essa medida que foi publicada hoje, ela demonstra cabalmente a falta de seriedade, né, do governo brasileiro no tratamento dessas questões e, portanto, a dificuldade que a gente tem de considerar, né, um voto de confiança, digamos assim, para que os instrumentos governamentais, né, sejam a base desse sistema de monitoramento. Muito obrigada. Thank you very much, Adriana, also for making concrete proposals on what Obrigada, Adriana, pelas propostas concretas que foram colocadas e também a questão das sugestões de monitoramento. Nós recebemos várias perguntas sobre as políticas do Brasil e temos algumas perguntas para os nossos representantes que estão aqui do Congresso e vamos organizar as perguntas porque não queremos passar muito do tempo. Então, já estou olhando aqui. Ellen, tem uma pergunta sobre como a China tem um risco menor de desmatamento em relação à UE. Será que a UE poderia comprar de outros locais do Brasil para reduzir esse risco? E eu gostaria que você respondesse essas perguntas. Portanto, alguns dos movimentos de compra de insumos aconteciam a partir de certas áreas e, obviamente, nós temos a questão da concentração do risco no Cerrado e na área da Amazônia e a UE compra de outras regiões com sistemas de rastreabilidade também, principalmente do sul, da área centro-oeste e do sul, e também com relação ao licenciamento de estados, para o licenciamento de exportação. Então, temos essa questão que nós já colocamos e com relação à compra também, obviamente, eles podem mudar o local de compra para reduzir o risco. E os exportadores que têm pegada no sul, por exemplo, há uma empresa que exporta muito para a Alemanha, mas um exportador somente não vai resolver o problema. E temos essa oportunidade de tentar diminuir o risco, obviamente trabalhar com a conformidade, a questão do Código Florestal, e foi muito bom ver no plano da UE com relação às prioridades para as regiões de exportação. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Helen, muito obrigada. E eu gostaria de dizer que todas as perguntas estão no chat, mas se não der tempo de respondê-las aqui, nós vamos responder por escrito posteriormente. Agora eu vou passar a palavra ao Raoni,
porque houve perguntas para ele também. Uma pergunta era sobre os sistemas existentes junto com o CAR, se eles ajudam nessa questão do monitoramento. E a pergunta foi colocada no chat também. Usando o CAR, ele é um registro autodeclaratório que não comprova a posse de um imóvel rural, suposto proprietário apenas afirma que aquela propriedade não possui passivos ambientais. Você pode explicar o que é isso, se isso é um risco ou não? O problema é que esses imóveis que fazem parte desse sistema, que passam por um sistema muito caro para exportar para a União Europeia, e tem inspeções no local pelos inspetores do Ministério do Meio Ambiente, mas eles ainda têm alto nível de desmatamento e eles ainda compram carne bovina desses locais, porque esse sistema foi criado para lidar com a questão sanitária, não com a questão ambiental. Além disso, nós temos a questão do nível de desmatamento no Brasil e também nós queríamos saber o que é um setor sem desmatamento. E com relação à soja, temos números semelhantes. Nós temos um grande percentual que está ligado para a soja também. E nós temos essa questão dos produtos que também, apesar de serem inspecionados e tudo mais, eles têm a questão do desmatamento. E temos também essa cobertura universal. E com relação aos riscos sociais também e ambientais, quando você analisa os dados, muitos produtores que vendem a produção para os abatedouros, esses locais estão em áreas indígenas ou áreas de conservação. Se você vê a localização, aí você consegue aplicar a lei com relação a esses locais e processá-los. E em alguns locais há dados mais transparentes, mas temos também a questão da necessidade de ter uma investigação policial em alguns casos. Então, eu acredito que o que foi colocado aqui talvez não resolva todos os problemas, mas possa ajudar. Raoni, muito obrigado por esclarecer. Agora nós precisamos apresentar os representantes do Congresso Brasileiro. Nós temos 2 apresentações. Primeiramente, eu apresento o deputado Zé Silva, que é de Minas Gerais, e ele é deputado desde 2011. Ele é um deputado que já propôs mais de 8 projetos de lei, alguns ligados à agenda ambiental, e principalmente um que ele apresentará aqui hoje. E ele também foi convidado pelo presidente da Câmara para participar da reformulação da Agenda Verde da Câmara dos Deputados, e ele faz parte de várias comissões na área de alimentação e agricultura. Sua Excelência Zé da Silva tem a palavra. Muito obrigado a oportunidade de participar com vocês desse debate tão fundamental para a sustentabilidade. Eu sou engenheiro agrônomo também e atuo com agricultura familiar. Hoje, coincidentemente, completa 31 anos que eu comecei como agrônomo trabalhando com agricultura familiar. O nosso projeto, e como já foi ressaltado, é um conjunto de medidas que, junto com outros parlamentares da Câmara, nós estamos propondo a pauta da sustentabilidade, que temos a expectativa de, ainda nesse ano de 2020, sejam apreciados
pelo plenário da Câmara e também pelo plenário do Senado, que forma o nosso Congresso Nacional. Bem, desses projetos da pauta da sustentabilidade, eu quero destacar, eu presidi a comissão que acompanhou o crime, o desastre de Brumadinho. Então, é fundamental a gente ter esse novo arcabouço de leis também da mineração, mas nesta pauta da sustentabilidade tem dois projetos. Um que nós estamos propondo premiar os produtores rurais que preservam florestas nativas do Brasil. Baseado nesse estudo que o professor Raoni e outras autoridades da academia brasileira, das organizações não governamentais, do mercado também, eu apresentei um projeto que se chama Selo Agro Verde. É uma certificação para os produtos originários de propriedades que preservam o meio ambiente, especialmente ali medindo a regularidade fundiária, onde o INCRA, que é o instituto que cuida das propriedades do Brasil inteiro, ele vai dar ali uma certidão dessa regularidade, e a regularidade ambiental, baseado também nesse cadastro ambiental rural, que o professor Raoni destacou, como se fosse o certificado de um outro imóvel, né? E também ser comprovada essa regularidade ambiental pelo Sistema Nacional de Meio Ambiente. Próximo. Bem, essa regularidade fundiária, como eu destaquei, há também a necessidade no Brasil nós temos aproximadamente 1 milhão de famílias da reforma agrária, que eu trabalho há 30 anos, e desses, grande parte não tem o documento da terra. E temos também aproximadamente 80 milhões de hectares, com quase 270 mil pessoas que estão na terra, em terras públicas, que não têm o documento da terra. Então, essa regularidade, especialmente esses de agricultura familiar, que representa mais de 90%, é fundamental que tenha o documento até para garantir que eles mesmos sejam os principais guardiões dessas propriedades. A regularidade ambiental, ela vem desse cadastro que foi destacado pelo professor Raoni, que daria esse estudo através de própria imagem de satélite, e também ali certidões do próprio Sistema Nacional de Meio Ambiente, e tem as secretarias de cada estado da federação. Próximo. Bom, o objetivo, ele vem inclusive ao encontro do que foi colocado aí hoje, dar transparência à origem da produção agropecuária brasileira. Esse é o primeiro pilar do meu projeto de lei. Incluir o controle de origem do Sistema Unificado de Atenção à Saúde Agropecuária, que é o principal mecanismo de gestão do Ministério da Agricultura do Brasil. E um ponto fundamental, inclusive para o Brasil cumprir os seus compromissos, não só nacionais com a nossa população, mas internacionais, que são o cumprimento das normas sociais e ambientais, principalmente para evitar o desmatamento ilegal, já que o Brasil hoje ocupa aproximadamente 8% de todo o seu território com a produção da safra agrícola, né? Próximo. Bem, qual que é o benefício dessa, vou chamar de nova lei do nosso projeto? Proteger os produtores regulares, já que no Brasil a grande maioria dos produtores rurais, eles respeitam o meio ambiente, e é preciso que o Estado brasileiro os ajude a mostrar a sua regularidade, até para separar aí o joio do trigo. Essa certificação, diferentemente de criar um programa de certificação privada, ele não trará novos custos para os produtores rurais. E a nossa preocupação é especialmente os produtores de agricultura familiar de pequeno porte, que representa 84% dos produtores rurais brasileiros. E outro ponto fundamental do benefício,
que o próprio professor Raoni levantou, quando ele faz essa análise dos dados públicos, mantém o sigilo daqueles dados que são sensíveis aos nossos produtores rurais. Próximo. Bom, outro benefício, ele tem baixo custo de implementação, porque para o governo basta fazer algumas adequações nos sistemas que o governo federal brasileiro, através do Ministério da Agricultura, o instituto que cuida das terras, tem. E importante que ele utilize informações já públicas, constantes do Cadastro Ambiental Rural e também do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que nós chamamos de SISNAMA, e farão a comprovação dessa regularidade ambiental e social. Próximo. Bom, e para encerrar, então, esse selo AgroVerde, ele vai possibilitar a identificação clara para todos os consumidores de que os produtos adquiridos são provenientes de propriedades que respeitam as normas ambientais e não contribuem para o desmatamento ilegal. Então, com isso, eu quero, ao encerrar, o próximo. Ao encerrar, eu quero agradecer e dizer que esse nosso projeto, ele contempla duas coisas que são fundamentais que nós colocamos hoje aí. Primeiro, da transparência e, ao mesmo tempo, ser medida efetiva dentro desse grupo de parlamentares que o presidente da Câmara dos Deputados nos convidou, de construção dessa pauta verde, a pauta da sustentabilidade. Muito obrigado e me coloco à disposição para a interação com vocês. Thank you very much, Mr. Silva. Muito obrigado, senhor deputado Zé da Silva. Parabéns pelo projeto de lei, por trazer esse projeto ao parlamento. Agora gostaria de apresentar o senador Fabiano Contarato, senador representando o Espírito Santo, também professor universitário. É o primeiro mandato que ele representa, e ele está lutando contra a impunidade e buscando também inclusão. O senador Contarato também é representante e líder de uma campanha ambiental no Brasil. Sua Excelência, gostaríamos de ouvir as suas reações agora. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui nesse debate que só fortalece aquilo que é fundamental para o mundo e para o país e para toda a população, que é a preservação ambiental. Nós sabemos que preservar o meio ambiente é um direito humano essencial, tanto previsto nos tratados e convenções internacionais, como também na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, em especial no artigo 225, quando diz que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, nós sabemos também a importância que o Brasil tem no mundo de ser uma potência do agronegócio e uma potência ambiental, já que nós temos a maior floresta tropical do mundo. O que está acontecendo no Pantanal, por exemplo, já é uma tragédia anunciada. Nós sabemos que o desmatamento, infelizmente, é uma realidade que está acontecendo na Amazônia e que vai repercutir na alteração do clima, consequentemente aumentando as queimadas no Pantanal. Então, eu queria aqui fazer um alerta de que do valor que nós temos com relação à Amazônia. Nós temos que entender que a Amazônia, por dia, produz 20 bilhões de toneladas de chuva. Essa chuva vai fazer chover no norte, no nordeste, no sul, no sudeste. Essa chuva vai fazer, com os rios voadores, ela vai fazer chover nos mares para controlar a vida marinha, a salinidade.
e nós temos aí a preservação ambiental. Então, isso é de extrema importância. Agora, no Brasil, atualmente, nós estamos vivendo dois momentos muito delicados. Um deles é uma crise sanitária, e que nós já temos aqui 4,8 milhões de brasileiros contaminados com o Covid, e chegando a 144 mil pessoas que já morreram, perderam suas vidas por coronavírus. Então, nós temos essa crise sanitária e temos também uma crise ambiental. Essa, contra fatos, não há argumentos. Aumentou o número de queimadas, desmatamento, aumentou a autorização de agrotóxicos que são extremamente nocíveis à saúde. Então, isso tudo o parlamento tem que ficar atento e vigilante. E isso nós estamos fazendo aqui no Congresso Nacional. Nós estamos aqui, quando o governo federal faz alguma medida que viole a área ambiental, nós estamos... O que pode se fazer no âmbito legislativo, estamos fazendo. O que não pode fazer, nós estamos buscando a proteção do Estado juiz, ou seja, do Poder Judiciário. Eu mesmo já acionei o Poder Judiciário inúmeras vezes. Então, esse é um momento extremamente delicado, mas que o parlamento está, sim, dando sua resposta para conter e responsabilizar essas pessoas. Existem 3 elementos que são essenciais na mitigação de qualquer ato ilícito. O primeiro dele é a fiscalização. Então, o Estado brasileiro tem que fiscalizar mais. Ele tem que fortalecer o IBAMA e o ICMBio. Ele tem que dar valor às ONGs, à comunidade científica, à academia, às universidades, porque eles têm um valor preponderante, estão fazendo, por vezes, o papel do próprio Estado. Então, o Estado brasileiro tem que fortalecer a fiscalização e nós temos que implementar e ressurgir com o Departamento de Educação Ambiental. Então, se nós fiscalizamos, se nós educamos e se nós temos o terceiro elemento, que é uma legislação que garante punição severa para quem comete crime ambiental, que, na minha opinião, são verdadeiros ecocídios, nós temos aí que atinge uma universalidade de pessoas, atinge muito bem, como bem disse um dos painelistas, atinge não só a área ambiental específica na floresta ou no Pantanal ou no Cerrado, mas atinge as comunidades quilombolas, atinge a população indígena, que infelizmente estão sendo dizimados num momento muito delicado no Brasil. Para isso, o parlamento está atuante, está aqui vigilante. Eu mesmo, como presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, já fiz 30 audiências públicas, convoquei 4 ministros, entre eles o ministro do Meio Ambiente, ministro de Minas e Energias, para que a gente possa ter uma postura muito mais proativa. Eu vejo de forma bastante positiva a criação do Observatório da Cadeia de Abastecimento de Commodities. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos que ter a possibilidade de rastreamento e aí sim o cliente ele tem esse seu valor e ele sabe, é perfeitamente possível nós caminharmos com o agronegócio, com a sustentabilidade, nós termos uma economia verde, nós gerarmos emprego e renda, diminuir a desigualdade social, mas com sustentabilidade. Como eu falei, o que a Amazônia faz num dia? 20 bilhões de chuva, seriam necessária a construção de 50 mil Itaipus. E para construir 50 mil Itaipus, levaríamos 150 anos. Então, nós temos uma tecnologia de ponta que é manter a floresta amazônica de pé, é preservar o meio ambiente, é fazer com que esse direito constitucional, esse direito humano essencial, que é todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, seja efetivamente preservado no Brasil, nesse momento de muito retrocesso, e que nós aqui no Parlamento, aqui no Senado, estamos fazendo o que é possível para conter qualquer desvio e qualquer violação dessa área ambiental em todos os biomas, não só no Pantanal, mas no Cerrado, na Caatinga e na Floresta Amazônica. Então, eu quero aqui colocar o mandato à disposição, enaltecer aqui a participação e o
o papel que as organizações não governamentais têm desempenhado no Brasil, eles são de extremo valor aqui, nesse momento tão delicado. Enaltecer também a academia, aqui eu faço na pessoa do professor Raoni, que é uma pessoa que está comprometida e que sabe que tem uma interlocução direta com o Senado da República, e falar que o Senado Federal tem que entender que todo o poder emana do povo e tem que interagir diretamente com a sociedade, garantindo, preservando um direito coletivo, um direito ambiental que deve ser preservado por todos nós. Eu me coloco à disposição e quero deixar claro que naquilo que eu posso fazer, tanto no aspecto legislativo, como no aspecto de buscar a tutela do Estado através do Poder Judiciário, de responsabilizar civil, penal e administrativamente, seja funcionários do Estado, seja fazendeiros, seja quem quer que seja praticando o crime, seja por um comportamento positivo, por ação, seja por uma inação, por uma omissão, nós temos que entender, porque nós somos responsáveis não só pelo comportamento positivo, mas também por nossa omissão, por nossa inação. Eu quero aqui, mais uma vez, enaltecer essa webinar, falar que é nesse contexto que nós podemos construir um Brasil melhor, um agronegócio que possa ser estimulado, mas que seja sustentável, que nós tenhamos uma economia verde, que é perfeitamente caminhar de mãos dadas, gerando emprego e renda, mantendo a preservação ambiental, e aí com o agronegócio todos vamos ganhar, e nós, quem sabe, teremos um país tão bonito, tão rico como o Brasil, mas efetivamente um Brasil mais justo, fraterno e igualitário, que infelizmente não é isso que acontece. Muito obrigado. Dear Senator, thank you very much for showing us the progressive forces fighting for the respect of human rights and the protection of the environment. We have two clarification questions now to Raoni and Congressman Silva. It's about how the new system proposed would work for smallholders and guarantees inclusiveness and neutrality being a governmental system as you propose. Perdão, agora temos uma pergunta para o senhor Raoni e para o deputado Zé da Silva, se esses projetos de lei vão funcionar para pequenos proprietários e para a inclusão de pequenos proprietários. Sim, é possível para os fazendeiros para obter certificação, mas custa muito caro. Entrar no sistema de exportações europeu é muito caro, custa milhares de reais se tornar um exportador certificado, e muitos deles não conseguem atingir esse status. Nós temos algumas práticas universais que não são obrigatórias, são voluntárias. Por exemplo, um registro ambiental e doações para a preservação da floresta amazônica. Então, você pode tornar o sistema mais inclusivo e também mais efetivo na implementação da legislação. E esse monitoramento, por exemplo, dos dados de movimentação de rebanhos de forma pública pode ajudar que os pequenos produtores participem sem ter custos adicionais. Mas a nova lei propõe que teremos dados de imagem disponíveis. Se você tem atualmente o número do CAR, você consegue avaliar uma fazenda, uma propriedade, se teve desmatamento naquele local, se estão invadindo terra indígena ou de população tradicional. E temos outros dados que não estão disponíveis para todos. Por exemplo, esses dados do deslocamento de rebanhos entre propriedades. Esse tipo de dado seria muito importante que fosse disponibilizado para todos. E também ter um acompanhamento, um monitoramento perpétuo por colaboradores da academia e
trabalhando junto com o governo para garantir o funcionamento do sistema. Então, a criação de um comitê científico também poderia ser muito positiva para aumentar a efetividade desse sistema. Muito obrigado, Raoni, pela sua resposta. Outra pergunta que nos foi feita: como a relação comercial entre Brasil e União Europeia pode ser efetivada? Já foi anunciada a criação de um observatório conjunto. Então, como podemos ter certeza que essa legislação funcionaria de maneira eficiente? Eu acho que na questão do observatório, isso está sendo liderado pelo Centro de Pesquisas alemão. Então, quando falamos de questões técnicas e científicas, é muito possível avançar e melhorar e implementar um sistema e aceitar contribuição de outros pesquisadores. No entanto, há uma discussão ainda em curso para saber como vamos adaptar a legislação ambiental aos mecanismos de devida diligência da União Europeia. Seria ideal construir algo em conjunto. Ou o Brasil ou a União Europeia tem que impor um sistema de controle. Não adianta cada país instituir um controle separado, nós temos que fazer isso de maneira colaborativa e conjunta. Muito obrigado, Raoni. Acho que agora vamos passar à segunda parte do nosso webinário, onde nós vamos ter comentários sobre as propostas já apresentadas na primeira parte, que inspiram pelas organizações e pelo Parlamento brasileiro. Primeiro, o representante da Marfrig, o senhor Leonel Almeida, representando os frigoríficos brasileiros, vai dar o seu comentário. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigado pela possibilidade da participação aqui. Como outros precedentes já falaram, a possibilidade de falar e de expor as posições e de ter esse tipo de debate numa mesa tão multissetorial é extremamente positiva e interessante. E principalmente quando se busca objetivos comuns, por mais que às vezes os caminhos possam ser um pouco diferentes, mas esses objetivos comuns sendo compartilhados, a chance de soluções factíveis e práticas, elas acabam sendo muito mais próximas do que de outra maneira. Do que nós ouvimos aqui até então, a gente fica bastante satisfeito em ouvir e poder se posicionar aqui também, como empresa, mas também como parte de um segmento, de um setor que está inserido em todas essas discussões aqui. A empresa na qual nós representamos aqui é a Marfrig, ela é hoje a segunda maior produtora de carne bovina no mundo, né? E nós já viemos trabalhando com questões de monitoramento, para obtermos uma cadeia livre de desmatamento já desde 2009. Né? Então, já é um tema que ele já faz parte da nossa rotina aqui. E esse sistema de monitoramento via satélite, que a gente já executa, como comentei, desde 2009, todos os dias é feito basicamente um scanner de uma área de quase 30 milhões de hectares. Isso significa uma área que ela é um pouco maior do que o próprio Reino Unido na sua totalidade. Né? E de toda essa experiência, a gente conseguiu perceber, e a gente sabe que há uma limitação uma limitação do próprio sistema e das maneiras como foram conduzidas, principalmente porque é uma cadeia muito pulverizada, uma cadeia de produção de carne bovina no Brasil, ela é pulverizada, né? E isso acaba nos trazendo uma limitação pela questão de fornecedores diretos e fornecedores indiretos. Fornecedores diretos aqui são aqueles que entregam os animais já prontos para abate diretamente nos frigoríficos, e os indiretos são aqueles que fazem os ciclos iniciais da vida dos animais, né? Com isso, por causa de toda a experiência, nós endereçamos
um plano que foi lançado agora em julho, que é exatamente para mitigar esses pontos e para tentar contribuir para dar mais transparência, mais facilidade e mais informação para qualquer consumidor que venha a adquirir um produto, quer seja da nossa empresa ou quer seja do próprio Brasil. Então, a gente entende que ele pode contribuir para uma melhor posição com relação à sustentabilidade, com relação às informações de produção, com relação a políticas de combate ao desmatamento, de commodities que estão oriundas do Brasil aqui. Tá? O ponto que nos chama a atenção aqui é que, quando nós ouvimos falar que se busca fomentar ou se busca uma política de exclusão, de bloqueio, de boicote, né, essas foram medidas que nós, por experiência própria, já tivemos aplicações delas nos últimos 10 anos, né, com as políticas de exclusão de fornecedores que não estivessem aderentes a critérios de desmatamento, por exemplo. Tá? E o resultado dessas políticas não foram positivos, elas não endereçaram problemas que hoje a gente ainda percebe, que, como eu comentei, tentamos endereçar com esse plano que sugerimos em julho passado aqui. Tá? E por que ela não interessa? Porque, na verdade, a gente precisa de algo que contribua para resolver os problemas. Né? E, quando se exclui, ele agrava. Né? Porque o que os produtores precisam é que tenham apoio para que resolvam os problemas existentes e que possam se adequar à realidade. Né? Então, o que nós precisamos fazer é exatamente o contrário, é criar políticas para que possamos identificar os problemas realmente, quais são aqueles problemas, e aí eu faço um parêntese aqui, colocando menções que os panelistas anteriores falaram, muito bem colocado, que são as questões da ilegalidade ou não. Entendemos que, quando se diz ilegalidade, isso é crime, né, e como tal tem que ser trabalhado. Mas ainda temos que separar aquelas condições que houveram algum tipo de desmatamento que não necessariamente foram desmatamentos ilegais ou foram aberturas de áreas ilegais. Porque, quando se fala em exclusão, coloca-se todos numa mesma categoria e nem sempre há essa separação. Então, por isso eu fiz esse parênteses de identificar realmente o problema. E aí, por fim, uma vez identificados esses problemas, né, ver o que é realmente preciso ser feito para que possamos incluir esses produtores que têm alguma não aderência dentro desses critérios, para que eles possam se reinserir nessa cadeia de uma maneira formal, de uma maneira com conservação de biodiversidade, com preservação de ambiente, com preservação de floresta, inclusive também resolvendo problemas que possam ser relacionados até mesmo a questões fundiárias e questões sociais. Né? Então, quando misturamos todas essas colocações numa política de exclusão e mistura-se tudo, talvez não seja algo que possamos ter uma perenidade e boas respostas futuras em termos de conservação de meio ambiente, de transferência desses recursos em quaisquer negociações comerciais futuras. Tá? Então, o ponto principal de tudo isso aqui, para sumarizar e para concluir aqui, é que reforço o coro que foi falado até então, a questão de dar transparência a esses dados. Isso é algo que a gente já tem em mente, a gente já trabalha. Um dos exemplos, essa colocação que o professor Raoni fez, de divulgar as propriedades ali, mas quanto mais transparência, ou seja, quanto mais informações puderem ser abertas, independentemente do setor, isso é extremamente positivo. E quando se traz essa possibilidade de transparência numa mesa, com tantas pessoas com os mesmos objetivos como essa que está acontecendo aqui, o caminho se encurta, ele é mais efetivo e a gente pode ter muito melhores soluções, como eu comentei aí, num médio ou curto prazo, se for o caso. Era isso que eu gostaria de colocar. Novamente, parabenizo a iniciativa de tão rico debate. Nos colocamos à inteira disposição aqui para algum questionamento que tiver, independente se hoje ou em algum outro momento, e agradeço novamente a participação. Leonel, thank you very much. Muito obrigado, Leonel, por partilhar esse compromisso para o monitoramento dos fornecedores da cadeia da carne bovina no Brasil. Eu gostaria de
convidar agora o membro do Parlamento Europeu, do Grupo de Meio Ambiente, o senhor Nicolas, que vai nos falar das novas iniciativas para reverter o desmatamento a nível global. Senhor Stefanuto, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Vocês estão me vendo? Me ouvindo? Muito obrigado. Você tirou o ineditismo do meu anúncio. Realmente, eu tenho grandes novidades sobre avanços nas políticas que estamos criando. É um grande trabalho em colaboração com ativistas e pesquisadores. E nós trabalhamos com pessoas em todos os continentes, e o que está acontecendo atualmente na floresta amazônica nos atinge enquanto europeus, assim como atinge a vocês enquanto brasileiros. Acho que as novas políticas que estão sendo aprovadas e votadas hoje são problemáticas porque estão encorajando os mesmos tipos de práticas que geram desmatamento. O desmatamento está crescendo, se acelerando e de maneira preocupante em todo mundo. No meu país, que é a Romênia, as serras elétricas estão fazendo o trabalho que os incêndios atualmente estão fazendo no Brasil. E nós temos sanções e políticas europeias que querem atingir as florestas de todo o mundo, e nós queremos encorajar e garantir que os consumidores europeus comprem produtos livres de desmatamento. A nossa Comissão Europeia, que é o órgão executivo da União Europeia, e nós temos a nossa comissão para reverter o desmatamento. A gente não tinha um processo de acompanhamento das cadeias de suprimento de commodities, e é por isso que em setembro de 2019 o Comitê de Meio Ambiente, do qual eu faço parte, publicou um relatório sobre a iniciativa para instituir um marco regulatório. Hoje essa iniciativa está sendo votada e foi aprovada, tenho o prazer de anunciar, não foi sem oposição, não foi fácil, mas conseguimos. Estabelecemos um marco regulatório que assegura um alto nível de proteção para as importações europeias. Ainda vai ser ratificado pelos países membros, mas, de qualquer maneira, é um grande passo avante. Nós não falamos apenas de desmatamento, mas temos um escopo mais largo, que é a destruição de ecossistema de floresta, degradação de ecossistema de floresta e as populações. Então, tudo isso está coberto. E, além disso, também temos regras de sustentabilidade obrigatórias. Nós acreditamos que elas são necessárias, e também temos os procedimentos de devida diligência, due diligence, que as empresas têm que cumprir, para que todas as empresas possam competir no mesmo nível de igualdade. Muito frequentemente, as commodities estão associadas a processos de desmatamento e degradação florestal, e deveria haver uma lista da Comissão Europeia descrevendo quais são esses produtos e essas commodities. Nós temos carne bovina, óleo de palma, café, borracha e milho, entre outros produtos. Claro que essa lista não é suficiente, mas é um sistema ainda incompleto. Nós precisamos, talvez, de mecanismos complementares para avançar mais no futuro. Mas bens comercializados na União Europeia não podem ser oriundos de terras onde as atividades causaram desmatamento ou degradação florestal. Os operadores devem tomar todos os passos necessários para garantir a proteção dos ecossistemas naturais e florestas no país de origem, e também executar a devida diligência com seus fornecedores para
reduzir o risco de desmatamento e efeitos adversos ao meio ambiente. E maior risco representa a necessidade de maior cuidado nessa devida diligência. Essa nova legislação é muito importante, é claro, mas o mais importante é a mensagem que nós estamos mandando, que não queremos mais ser responsáveis por esses problemas. Essa nova legislação dificulta não é o objetivo dessa legislação dificultar as importações de bens brasileiros. Nós queremos apenas que essas importações sejam mais sustentáveis, reduzir o incentivo a desmatar mais, a cortar floresta e invadir terras indígenas. É isso que nós queremos incentivar. Então, nós temos um prazo para a implementação dessas medidas e para as empresas estarem conformes. A gente decidiu, a gente acha que essa data é muito importante, não colocar uma data muito no futuro, porque senão a gente tem um incentivo para os produtores continuarem com práticas insustentáveis. Então, nós colocamos um prazo bem curto. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu queria parabenizar os membros do Parlamento Brasileiro. Como membro do Parlamento Europeu, eu tenho um grande respeito pelo trabalho de vocês. Nós estamos vendo os dados. Eu acho que as fotos também foram muito impressionantes, ver o estado da floresta, e a gente tem visto muitas fotos dos animais atingidos pelos incêndios. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Gostaria de manter contato com todos vocês e estou muito ansioso para continuar esse debate. Obrigado. Muito obrigado, Nicolai. Obrigado por partilhar essas boas notícias na adoção do relatório do Comitê de Meio Ambiente do Parlamento Europeu para a adoção de devida diligência nas commodities comercializadas na União Europeia. Assim, gostaria de passar a palavra ao nosso último orador de hoje, membro da Política Internacional para a Agricultura da Alemanha, a senhora Lisa Kirchhoff-Rühle. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Muito obrigada pela oportunidade e por suas apresentações tão valiosas. E também pelas perguntas levantadas até o momento. Nós estamos muito engajados para combater o desmatamento. O Brasil é um dos casos muito urgentes e complicados do meio ambiente mundial. Nós somos membros dos acordos de Amsterdã para a sustentabilidade contra o desmatamento. E foi por isso que nós emitimos uma carta para o vice-presidente Mourão, e essa carta foi assinada pelos membros da nossa parceria. Temos problemas com o som. Será que poderia desligar o vídeo para ver se podemos melhorar o som, por gentileza? Muito obrigada. Melhorou o som agora? Muito melhor, Lisa, obrigada. Como nós ouvimos agora do nível europeu,
nós temos o prazer de receber essa nova legislação. Desculpa, não ouvimos. E também a questão da estratégia ambiental. Perdão, Lisa, não ouvimos. Melhorou o som agora, se eu falar aqui? Vamos tentar, vamos ver se conseguimos ouvi-la. Temos duas conclusões. Primeiro, transparência e rastreabilidade são elementos fundamentais para combater o desmatamento e também a questão da cadeia de suprimento. Temos também as exigências regulatórias com relação aos países. Lisa, pedimos desculpas, não lhe ouvimos. Nós voltamos para nossa configuração inicial, ainda que haja um pequeno eco. Pode desligar a função de interpretação, por gentileza, Lisa, e usar só o off? Melhorou agora o som? Melhorou o som? Lisa, podemos continuar. Vamos tentar aqui. Lisa estava tentando melhorar a conexão. Como temos pouco tempo, Lisa voltou agora. Temos a Lisa de volta. Lisa nos ouve? Me ouve melhor agora? Eu queria destacar o apoio aos países produtores e a questão regulatória. Nós temos dois lados da mesma moeda e precisamos discutir esses dois aspectos que eu mencionei anteriormente. Obviamente, as apresentações que vimos hoje, principalmente do professor Raoni, são muito importantes, e também do deputado Zé Silva, porque acreditamos que seria muito bom ter essas iniciativas implementadas. E esses instrumentos precisam estar integrados nas novas medidas da União Europeia, que entrarão em vigor para os produtos que vêm para o mercado europeu. E o Observatório Brasileiro que foi sugerido, eu acredito que pode ser um interlocutor muito importante para os atores da UE, e a informação pode ser alimentada para o Observatório Europeu com relação ao desmatamento. O sistema que foi sugerido pode apoiar empresas para fazerem avaliações de risco para eliminar o desmatamento das cadeias de suprimento destas. Mas será fundamental que esse sistema esteja ligado aos dados de comércio global, rastreabilidade e cadeia de suprimentos para cada cadeia de suprimento individual, para que haja uma rastreabilidade completa. E
é importante entender melhor quais seriam os membros desse tipo de observatório e quais são os objetivos também, e sob qual medida o observatório poderia seguir, ou seja, quais são os processos que trariam um alerta para aquela fazenda, aquele produtor. E será que isso precisaria de uma validação por parte das fazendas com relação ao CAR? Eu acredito que é interessante entender isso melhor. E precisamos entender os detalhes e a apresentação do professor Rajão e o relatório que também foi publicado neste ano enfocam na identificação do desmatamento ilegal, principalmente nas fazendas. E as medidas da União Europeia, se elas forem além do desmatamento ilegal, precisamos ter instrumentos que lidem com o desmatamento em geral, não só o ilegal, para dar suporte às novas leis da União Europeia, às novas regulamentações que tangem a questão do desmatamento, principalmente no nível da cadeia de suprimento. Isso é importante para a Declaração de Amsterdã. E a experiência com a regulação de madeira da UE, eles falam que quanto menos riscos temos, melhor, obviamente, quanto mais mitigação de risco. E a inconformidade precisa ser comprovada também. Ou seja, esses instrumentos são muito importantes. Como já mencionamos, para garantir a aceitação da regulação europeia pelos países produtores, nós precisamos entender se esses países estão atendendo essas demandas, estão cumprindo com essas demandas. Eu acho que no caso do Brasil e países com grande poder econômico, nós precisamos entender qual é a melhor combinação entre regulamentação e sistemas de aplicação da lei. E também precisamos ter a sociedade civil, os atores, todos esses interlocutores, esses ativistas que querem seguir adiante com essas iniciativas que impeçam o desmatamento. No Brasil, o CAR é fundamental para trazer rastreabilidade e transparência. E o nosso ministério ampliou o apoio para ampliar o CAR para o Cerrado e para a Amazônia, incluindo Acre, Rondônia, Amazonas e Pará, as áreas também que produzem no Maranhão para serem incluídas. E já comissionamos novos projetos para que haja produção sustentável, principalmente no Maranhão, e eu tenho certeza que tudo deve estar correndo muito bem para concluir, a partir da nossa perspectiva, o novo instrumento das parcerias em prol das florestas da UE, e o diretor-geral da área anunciou que teremos instrumentos importantes para desenhar e financiar medidas que apoiem os países produtores, que apoiem esses países produtores para que não continuem produzindo e exportando produtos que estão ligados ao desmatamento. E acreditamos que o observatório novamente é muito importante e nós apoiamos os dois, a legislação que foi exposta pelo deputado no Brasil e também a legislação da União Europeia. Estamos em discussões com os nossos parceiros para tentar desenvolver essas ideias. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada, Lisa.
Obrigada a todos. Nós ficamos muito satisfeitos em ouvir sobre essa cooperação técnica. Temos tempo só para 2 perguntas. Uma foi feita para você, da Adriana. Lisa, o seu apoio vai reforçar o papel da sociedade civil e das ONGs para monitorarem essas questões no Brasil? Porque você disse que vocês atuarão de forma muito ativa na questão do desmatamento. Obviamente, temos uma tradição de cooperação com o Brasil que já data de muito tempo, e sempre houve cooperação com a sociedade civil por meio dos fundos de parcerias, por exemplo, das igrejas alemãs que atuam no Brasil. E com relação ao projeto que eu mencionei, nós gostaríamos de trabalhar com vários atores e, obviamente, também com a sociedade civil. E já atuamos com a sociedade civil na área de políticas ligadas a florestas, com os indígenas, temos muita cooperação, mas, obviamente, queremos ouvir ideias específicas se houverem e sempre queremos aprender. Obrigada. Temos 3 minutinhos para concluir. Precisamos encerrar no tempo correto. Última pergunta que eu vi no chat para o deputado Zé Silva. Está conosco, deputado? Sim. Porque o senador teve que ir. Ótimo. Sim, presente. A pergunta foi se a sua iniciativa, seu projeto de lei também lidará com os direitos humanos, o respeito aos direitos humanos, e não só a questão do desmatamento. Sim, o objetivo primeiro, quando você respeita a questão de não aumentar as diferenças entre o porte dos produtores, até complementando a outra pergunta que houve, como agrônomo que atua com agricultura familiar, também fizemos programas de certificação participativa dos próprios agricultores na área de orgânicos, também na área de cafeicultura, especialmente para ter ali assegurados os direitos ambientais, a regularidade fundiária e também social, quando você passa a complementar. E agora o importante é que haja essa interação também entre o Brasil e as normas da União Europeia, porque o projeto agora ele tramita no Congresso Nacional, então daqui também eu estarei levando contribuições e ficar aberto a todos que estão participando para a melhoria do projeto. Ele é apenas uma ideia para ser aperfeiçoada, e principalmente nessa ideia da integração com as normas que estão sendo colocadas. Eu agradeço aí os membros do Parlamento Europeu de poder interagir e melhorar a nossa legislação. Se eu puder acrescentar um grande desafio com relação aos direitos humanos é a expansão da pecuária para áreas indígenas, área de quilombolas também. E quando sabemos qual é a rede, quem vende para quem, para onde vai esse gado, essa transparência faz com que os compradores não comprem e interrompam essas cadeias de suprimento nessas áreas onde há esse impacto ambiental e dos direitos humanos. Obrigada, deputado Zé Silva. Obrigada, Raoni, também, professor Raoni. Muito interessante ouvir o projeto de lei, parece muito interessante. Temos iniciativas promissoras no Brasil e na UE.
com relação ao que está no parlamento agora e veremos o que acontecerá nas plenárias. Espero que seja aprovado por uma maioria. E temos opções muito promissoras e precisamos continuar discutindo esses detalhes com relação à nova regulação. Portanto, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, todos os oradores e a minha equipe também, que trabalhou para organizar este seminário. Eu agradeço também aos intérpretes e agradeço aos nossos financiadores, o Ministério das Relações Exteriores do governo britânico e outros que nos apoiam também para discutir essas questões. Muito obrigada pela atenção e pela participação. Nós vamos novamente encaminhar as perguntas para todos os participantes, todos os oradores que tivemos aqui, para que vocês, os oradores, possam responder por e-mail a essas perguntas. Muito obrigada, boa tarde para todos e boa sorte para os legisladores com esses novos projetos de lei. Tchau. Obrigada.